Meu Deus. Não, melhor ir no final, porque senão eu não termino. A não ser que seja uma coisa assim, que realmente não dê para entender, né? Que é para acompanhar o que eu estou falando. Daí pode mandar, porque senão fica ruim também, a pessoa não vai acompanhar, né? Tá. Tá. Não, mas mesmo se for uma pergunta assim essencial que a pessoa não consiga compreender o que eu estou falando, daí tudo bem, tá? Mas acho que não, porque como eu sei que o Bionorte ele não é composto por biólogos e voltados para a linha só da biodiversidade, né? Então eu procurei fazer uma palestra assim mais geral que atendesse, né, de uma maneira mais geral, né? E bom, não sei se eu tenho que me apresentar. Ou não sei se já me apresentaram, por isso que eu estou perguntando. Então, eu sou Gilda Vasconcelos de Andrade, eu sou herpetóloga, né? Trabalho com anfíbios, lagartos, serpentes, principalmente, mas dentro desses grupos a minha especialidade maior são os anfíbios. E sou ecóloga, fiz mestrado e doutorado com ecologia. A minha palestra, então, é sobre diversidade, distribuição e reprodução de anfíbios amazônicos. E estou deixando o meu e-mail aí, institucional. Se alguém quiser entrar em contato depois, pode entrar, que provavelmente eu não vou responder tão cedo. Mas eu respondo. Eu demoro para responder, mas eu respondo. Bom, então os anfíbios, eles são as salamandras, que parecem lagartinhos, né? Para quem nunca viu, mas eles não têm escamas e tem 4 patas, uma caudinha. Tá? As cecílias, ou gimnofionas, que são ápodas, ou seja, não tem patas, se enterram, né, tem hábito fossorial ou hábito aquático. Então, elas são bem pouco conhecidas. Provavelmente, quando a gente fala de anfíbios, vocês pensam no terceiro grupo dos anfíbios, né, nos anuros, que são os mais conhecidos, os sapos, rãs, pererecas. E eles ali têm uma pererequinha colorida, uma verdinha, e tem um que o slide, na verdade, não ficou bom, não, mas é uma espécie aquática que fica, tem umas membranas entre os dedos, né? E ela também não é muito conhecida. Então, provavelmente, quando a gente fala em sapos, né, em anfíbios, vocês provavelmente pensam nesses bichinhos aqui, né? Nos sapos, nas rãs e nas pererecas. Agora, provavelmente, está todo mundo feliz falando, isso eu conheço, né? Então, é o sapo cururu, a rã e a perereca. Mas,
realmente, os anfíbios, eles têm uma grande diversidade no... Eu estou me atrapalhando já aqui, com esse botão. Aqui no Brasil, a maior diversidade de anfíbios no planeta ocorre aqui no Brasil, né? Em 2016, a gente tinha listadas 1.080 espécies ocorrendo aqui no nosso país. Depois disso, já várias novas espécies foram descritas, e dessas 308 espécies eram de anuros, dos sapos rãs pererecas, 18 gimnofionas e 5 caudatas. Então, realmente, o grupo que a gente conhece mais é o grupo dos anuros, dentro dos anfíbios, né? E é um grupo bem diversificado aqui, e que a gente precisa ter bastante cuidado com eles em termos de conservação, e pensar bastante em como mantê-los, né? A responsabilidade é grande, né? Eles são muito importantes, tanto do ponto de vista de participação deles nas teias alimentares, acho que vocês sabem disso, né? Eles são presas de vários organismos maiores e se alimentam de muitos organismos menores também, né? De insetos, artrópodos em geral. Mas tem os girinos também, que acabam transportando nutrientes, elementos do meio aquático para o terrestre, e isso é super importante também. E além de outras coisas que a gente pode citar também, né? O próprio uso que a gente faz do veneno, da toxina, né, dos sapos, das espécies que a gente utiliza na própria alimentação humana, na nossa cultura, né, tanto no folclore, em várias manifestações culturais, são importantes indicadores biológicos, né, bioindicadores, e, enfim, na verdade eu nem gosto de ficar justificando a importância, né, de conservar um grupo. Eu acho que, eticamente, né, a gente nem deveria ficar discutindo esse tipo de coisa, né. Eu acho que qualquer ser vivo tem o mesmo direito que a gente, né, de estar aqui, e deveria ser conservado. Agora, se a gente quer qualidade ambiental para a gente tem que manter a qualidade ambiental para qualquer organismo, né? Bom, voltando ao tema principal aqui, né, da minha palestra, como que é a distribuição, a diversidade dos anfíbios na Amazônia, né? Recentemente, bem recentemente, né, o mês passado, em fevereiro de 2018, saiu um artigo, eu enviei para vocês, né, para vocês lerem, tentando explicar os padrões biogeográficos dos anuros na Amazônia. E foi bem interessante esse artigo.
eles, das 5 hipóteses, né, que eles levantaram para tentar explicar esses padrões, que são hipóteses que normalmente são utilizadas em trabalhos de biogeografia para tentar explicar a distribuição dos animais, né? Eles encontraram como o modelo, né, que melhor explicou a distribuição das espécies que eles analisaram, né, que estavam disponíveis, que tinham mapas disponíveis que eles utilizaram para fazer a análise, né, foi o que incluiu barreira dos rios, e a barreira de rio explicou 30 e pouco por cento, né? Vocês devem ter visto. Barreira de rio barra dispersão de indivíduos e dificulta, né, o fluxo gênico entre as populações, e isso, ao longo do tempo, vai aumentando, né, as taxas de especiação. Isso vai ser importante principalmente em relação aos grandes rios da Amazônia. E isso acontece para outros organismos também. O clima contemporâneo foi a segunda variável importante no modelo, que explicou ao redor de 16%, se não me engano. As variáveis climáticas, no caso, atuam como filtros ambientais, né? Então, elas acabam selecionando, né, as espécies que vão poder entrar ou não, ou aquelas que conseguem dispersar, mas que vão conseguir se fixar ou não numa determinada região, ou que vão poder realmente colonizar uma área ou não, e acabam sendo importantes para explicar essa distribuição atual, né? E a última variável, né, que entrou no modelo foi a topografia, que uma maior variação na elevação aumenta a taxa de especiação e endemismo, e também funciona como uma barreira física ou limita fisiologicamente também, né? Os indivíduos podem não ter condição de transpor determinadas altitudes, ou não tem condição fisiológica para suportar variações, às vezes, de altitude, né? Geralmente essas coisas estão correlacionadas, né? Aqui está o mapa, né, que eles colocaram no trabalho, mostrando a partir desse modelo, né? Eles rodaram, então, os clusters, né? E propuseram, então, as áreas, né, biogeográficas, né, que eles seriam sugeridas, né, para os anfíbios da Amazônia. Eu coloquei aqui um mapa das áreas de endemismo normalmente utilizadas com base em dados de aves, né? A partir daquele trabalho do Zé Maria Cardoso.
Tá? Ele cita, inclusive, né, eles citam esse trabalho, e tem uma certa semelhança, mas tem algumas particularidades também. Então, aqui a gente tem alguma sobreposição, mas essa área aqui é bem mais extensa do que essa daqui, né? A própria área das Guianas aqui está dividida, aqui não. Mas o interessante é que, assim, de certa forma, é mais ou menos, dá mais ou menos a mesma, o mesmo número de áreas, né? E a divisão principal aí, então, estaria em função dos rios, junto com clima e topografia. Agora, a gente tem que lembrar que isso não está logicamente fechado, né? Tem um monte de espécie que não está incluída, tem um monte de mapa que não está atualizado lá no banco que eles usaram. Enfim, é uma proposta inicial e a partir disso a gente pode trabalhar em cima, né? Uma coisa interessante também que eles mostram são as áreas com maior riqueza de espécies, né? Hotspots aqui, nessa região ocidental da Amazônia. E isso daqui tem alguns poréns, né? A gente sabe que tem áreas que são muito pouco amostradas também, né? Então, isso deve ter um viés aí, né? Ainda falta muita amostragem. Por outro lado, tem áreas como a Amazônia Central que já foram muito bem amostradas, né? Embora tenha também um viés aí, porque também são, às vezes, muito amostradas, mas sempre nos mesmos lugares, né? Então, outras áreas, como a própria área onde a gente está, e a própria Amazônia Oriental, né, que talvez até tenha muito mais coisa que ainda não foi explorada, mas, por outro lado, está sendo tão degradada que talvez nunca aumente muito o número de espécies, né? Olhando aqui no mapa do Amapá, mudando um pouquinho o enfoque, né? Saindo da biogeografia e pensando na distribuição das espécies de um outro contexto, isso aqui foi um trabalho de uma tese de doutorado do Bionorte, para estimular vocês que estão entrando, tá? Para vocês enxergarem um final, tá? As pessoas terminam, elas entram e terminam, tá? Então, esse aqui foi meu orientado, ele terminou ano passado. E então ele trabalhou com um banco de dados que ele construiu ao longo de 10 anos. Ele é pesquisador do IEPA, lá no Amapá. E aqui está sendo mostrado um mapa com centros, né, de diversidade de anfíbios lá do Amapá. E dá para perceber 3 centros aqui de diversidade, né? São áreas com maior riqueza de espécie. É interessante que ele cruzou isso com as informações das áreas de conservação do Estado, para ver se essas áreas estavam dentro de áreas conservadas ou não, tá?
coisa interessante desse tipo de abordagem é você cruzar isso com justamente as áreas de maior ou menor amostragem. Porque, por exemplo, aqui são áreas com muito pouca amostragem. Tem poucas espécies, mas também tem pouca coleta. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, também com essas conclusões. Caiu geral? Ou... Tá bom. Gostou, né? Eu sei. Para fazer igual, vocês procurem o professor Glass. Aqui a gente vê um cluster, né? Só para mostrar, não dá para vocês enxergarem nada, mas o que eu quero mostrar com isso é basicamente, como eu falei, mudando um pouco o enfoque, a gente pensar um pouco como que então essas espécies podem estar se distribuindo, né? E no caso, ele encontrou basicamente 3 agrupamentos. Tá? Nesse primeiro agrupamento, estavam os pontos amostrais das áreas savânicas do Amapá. Nesse estavam as áreas florestais e nesse as áreas sujeitas às áreas alagáveis, tá? Ou de várzea, áreas de mangue e sujeitas a algum tipo de inundação. Tá? Então, quando a gente pensa em distribuição, diversidade, a gente tem que pensar, relacionar também com os tipos de ambiente. Lá no início, lá nos padrões biogeográficos, se vocês já leram o artigo, vocês viram que vegetação ficou de fora, né? Que para aquele padrão geral, esses dados mais locais de estrutura de habitat não entraram. Mas para essa distribuição local e para entender como que as espécies estão se distribuindo, essas coisas são bem importantes, porque isso explica essa diferença de distribuição das espécies, essas riquezas e diferenças na diversidade, mas em outras escalas, tá? Então, às vezes a gente pensa na Amazônia e sempre na floresta, né? Mas a gente tem que lembrar que tem savana, que tem, às vezes, até a floresta acaba sendo uma ilha. Tá? A gente tem áreas de ecótonos, né? Tem ilhas de mata em domínio de savana, em domínio de campos inundáveis. Tá? Isso tudo vai ser muito importante para possibilitar a ocorrência de maior diversidade, de ocupação por um número maior de espécies. Tá? Então, para vocês ficarem mais animados ainda, né, essa é outra tese de doutorado, que também acabou em 2017. Tá? Essa aqui foi a tese de outra orientada minha, a Janaína Lima, também lá do Amapá. E ela estudou
esse efeito essa relação, né, da diversidade ambiental em área ecotonal, né, de savana, ecótono, assim, para mata e para áreas inundáveis, e além de outras coisas que ela também viu, né, percepção ambiental, mas enfim. Aqui, essas últimas... isso aqui é para mostrar, né, a importância de diferentes tipos de corpos d'água. Então, aqui a gente tem lagoas temporárias. Isso aqui é para mostrar, né, uma lagoa que secou totalmente. É a mesma lagoa, né? Aqui ela está seca, aqui com água. Então, qual é a resposta dos anuros a essa variação ambiental, tanto temporal, né, em relação à variação climática, como a estrutura do ambiente, ao tipo de ambiente? Então, você vai ter a distribuição de indivíduos, né, uma abundância diferente de diferentes espécies. Aí dá para ver claramente, né, que você vai ter duas espécies assim mais abundantes, depois você vai ter mais um grupinho mais abundante e depois um monte de espécies mais rarazinhas. Então, essa é o Lysapsus bolivianus, a espécie que foi a mais abundante, seguida de uma pseudopaludícula. E lá na pontinha, né, um exemplo de uma das espécies que foi bem mais rara. Tá? Da mesma forma, ela trabalhou com as larvas, com os girinos. Isso é bem importante também. Às vezes as pessoas trabalham só com o adulto. É importante complementar a informação com o girino. Olha aqui a distribuição para o girino. Oi? Passou. Aqui, girino, a espécie mais abundante foi uma Rhinella granulosa. Tá? Então, é importante a gente ver o que está acontecendo tanto com as larvas como com os adultos, que às vezes as respostas podem estar sendo diferentes. Aí começa a entrar a importância da reprodução, dos modos reprodutivos. Tá? As espécies têm maneiras diferentes de se reproduzir. Tem espécie que tem a larva aquática, tem espécies que não têm larva aquática. Tem espécies que têm a reprodução terrestre, tem outras que têm uma reprodução semi-aquática. Então, tem umas que vão pôr muitos ovos, tem outras que vão pôr poucos ovos. Então, tem um monte de poréns aí para a gente considerar, e é importante a gente saber o que isso vai ter e vai influir na dinâmica depois da população. E, obviamente, na comunidade. Aqui a gente pode ver uma relação, isso aqui está mostrando a distribuição de cada espécie na fase adulta em relação à distância da mata. Então, aqui são as distâncias maiores. Então, quem está aqui, ó, isso aqui são as maiores distâncias para a mata, tá vendo? Para cá é junto da mata. Então, por exemplo, essa espécie aqui, Synax fuscomarginatus, ela ocorreu bem longe da mata. Essa espécie daqui ocorreu junto da mata.
Então, na verdade, todo esse bloquinho aqui, ó, de espécies, ocorreu relativamente longe da mata. Todo esse bloquinho aqui ocorreu junto da mata, na borda da mata. E vocês podem olhar aqui, isso daqui indica a abundância de cada espécie. Então, esse tipo de gráfico é interessante porque ele é bem informativo, né? Você pode ver a abundância de cada espécie, você pode comparar a abundância e a posição dela em relação a algum parâmetro que te interessa, né? No caso, a gente estava comparando a distância da mata, né? A mesma coisa em relação aqui agora aos girinos, tá? As larvas. Então, a gente tem um grupinho aqui próximo distante da mata, né? Já é um grupo menor. Tem uma espécie aqui, essa daqui, ó, ela só ocorreu aqui. E tem esse grupo aqui que está em área aberta. Essa área aberta é a savana lá. Tá? Numa análise, né, de ordenação, num NMDS, a gente pôde observar o quê? Como, né, que enxergar como que os adultos aqui e as larvas estavam se distribuindo, né, nos corpos d'água. Tá? Na verdade, você vê que adulto não deu um resultado significativo, larva deu, né? Fazendo aqui analisando, né, pela Permanova, os adultos, você vê que não foi significativo, larva foi. Isso aqui é composição de espécie, tá? Agora, olhando para número de indivíduos, para abundância, olha o que acontece. As larvas não diferem, mas os adultos diferem. Você vê que isso aqui é bem maior que isso aqui, ó. Isso aqui é mais ou menos do mesmo tamanho que isso aqui. Os centróides, ó, estão mais ou menos aqui e aqui. Mas olha a diferença do tamanho. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que em termos, a gente já tinha visto lá atrás, que em termos de composição, tem diferença nas larvas, e não tem nos adultos. Mas em termos de distribuição de indivíduos dentro das espécies, os adultos diferem e as larvas não diferem. As larvas, a gente viu que tinha diferença na composição. Então, a gente queria saber que espécies que estavam diferindo. Daí, a gente fez uma outra análise, um Simper lá, para saber, para mostrar, né, qual eram as espécies que diferiam. Então, foram essas duas. A Finella granulosa, que é um sapo, né, um sapinho, e Synax fuscomarginatus, que é uma perereca.
também fica difícil para vocês enxergarem, né? Mas só para exemplificar, né? Que você pode olhar isso também numa PCA, né? Como que está a distribuição das espécies nos eixos, aí você enxerga essa posição das espécies, né? E você pode ver como que as variáveis estão explicando o quanto, né, que essas variáveis estão explicando da variância, o quanto, né? Então, no caso, as variáveis ambientais para adulto explicaram 39% da variação, para larva 38%, foi bem parecido. O espaço, quer dizer, a posição que as lagoas estavam, explicou 22% mais ou menos para adulto e 27% para larva. Tá? Então, os dois juntos, né, 65% adulto, 68% larva. Tá? Variação não explicada, 34% de adulto, 31% de larva. Você ainda pode perguntar qual foi a relação das variáveis locais, porque em cada lagoa, né, você tem as variáveis que estão influenciando a distribuição dos girinos e dos adultos, né? E qual foi a relação delas com as espécies, né? Então, isso a gente viu através de uma RDA. Tá? E aí, aqui para adulto, por exemplo, a Rhinella granulosa, que é aquele sapinho, né? Estava bem relacionado, por exemplo, com a vegetação arbustiva no interior da poça, a Sinax ruber também, tá? Só para exemplificar também. Com as larvas, a gente fez o mesmo tipo de relação. Tá? Bom, saindo um pouco ali do Amapá, vindo para o Pará, a Janaína e coautores, que é essa mesma aluna ali de doutorado, ela tinha feito um outro trabalho bem interessante, em que ela analisou, eles analisaram, né, o efeito do isolamento, né, de áreas por causa de represas. Vocês sabem que com essa formação, né, de represas por causa de hidrelétricas, isso é uma coisa que que aconteceu muito, né, no Tocantins e em várias outras áreas aí na Amazônia, e como que isso afeta os anfíbios, né? E o que eles viram nesse trabalho é que o efeito do tamanho da área é muito importante. Tá? Por que isso é importante de mostrar? Porque vocês sabem que o efeito do tamanho de área na riqueza de espécies é uma coisa muito conhecida, né? Na biogeografia de ilhas, aquela coisa toda. Só que no ambiente terrestre, assim, você transpõe a biogeografia de ilhas para o ambiente terrestre, aqui, continental, né? Terrestre não, continental. O que acontece? Geralmente você tem ligação entre os ambientes, né? Então, você não tem aquele isolamento total, né? Então, né, o isolamento não é a mesma coisa do que a ilha oceânica. Só que no caso desses reservatórios,
o que eles viram é que a coisa é bem complicada. Porque quando eles fazem, e fizeram aqui no Tocantins, quando as áreas são inundadas, realmente o que sobra são os topos de morro. Os topos de morro, em geral, não têm os ambientes de reprodução que normalmente os anfíbios usam, que são aquelas áreas mais planas, onde acumula água para a reprodução. E, ainda por cima, boa parte das áreas que sobram, que eles mantêm para reservas, né, são áreas pequenas. E aí, nesse trabalho, eles fazem uma relação da riqueza com o tamanho da área, e o que eles mostram é que, realmente, quanto menor a área, menor a riqueza, né? Como o esperado. Então, isso é muito complicado, né? Em termos de conservação. Aqui tem um outro gráfico, né, do trabalho deles, mostrando claramente, né, um agrupamento aqui. Essas duas ilhas são as duas menores. Olha como elas ficam completamente separadas das outras ilhas. Tá? E aqui, só para chamar atenção também, isso aqui é um gráfico com base na abundância das espécies. Tá? E isso daqui são as ilhas, e esse que está aqui, grifadinho, é o nome de uma espécie. Essa espécie aqui é uma espécie com reprodução terrestre. Tá? Então, ela é a mais abundante e que vai estar relacionada com essas ilhas pequenininhas aqui. Por quê? Justamente por ter reprodução terrestre. Então, ela não depende dos ambientes aquáticos que as outras dependem para a reprodução. Tá? Ou seja, a gente, voltando lá para o Amapá e para, na verdade, qualquer outro lugar, a gente tem que pensar muito nos problemas ambientais, tá? Não só em isolamento, mas em todos eles, e relacioná-los também com a qualidade, né, ambiental, com o tipo de reprodução dos anfíbios, porque isso vai ter grande consequência para distribuição e ocorrência das espécies. Tá? Aqui na tese do Jussivaldo, ele viu as espécies indicadoras de qualidade ambiental. Aqui tem exemplo de 3 espécies aqui de anfíbios que só ocorreram nos ambientes conservados. Você vê que elas ocorrem com abundância alta, né? Pelo menos 2 espécies com mais... elas só ocorreram, não, mas com uma abundância 2 acima de 60%, né? Não ocorrem em ambiente antropizado. E, ao contrário, essas 3 seriam indicadoras de ambientes antropizados. Então, elas ocorrem onde tem alteração do ambiente. Aqui, ilustrando um pouco, espécies como o Atelopus, esse de cima aí, o Franciscus, ele é bem raro lá. O outro, ele não é tão raro não, mas
são espécies que estão nas listas, né, da IUCN como ameaçadas. Às vezes elas não estão, os dendrobatídeos também. Essas espécies, elas às vezes são muito caçadas por causa do veneno, para obtenção de veneno, e inclusive são pirateadas. Então, são espécies que muitas vezes elas têm deficiência de dados, de informação, mas até por segurança, muitas vezes são colocadas em listas como ameaçadas, tá? Como o caso do Alobates femoralis. E vocês estão notando o girininho nas costas? Está vendo? Ele é uma espécie semiaquática, né? Por um tempo ele carrega o girino nas costas. Então, esse tipo de espécie e vários dendrobatídeos, alguns deles só ocorrem, tem espécie que só ocorre em ambiente realmente conservado, úmido, mata fechada. Então, são bem dependentes, às vezes, de... Aqui tem outros exemplos de ambientes utilizados para reprodução. A Rhinella castaneótica, por exemplo, ela coloca o ovo dentro da castanha. Quando a castanha está aberta, né, e enche de água aqui, ela coloca o ovo aqui dentro. Tem espécies que colocam ninho enterrados, assim, em buraco, ninhos de espuma. Filomedusa, que coloca os ovos em folha. Então, tem uma variação muito grande de modos de reprodução. Não poderia ficar horas falando para vocês e mostrando diferentes modos de reprodução em anfíbios. O que vocês conhecem mais são aqueles ovos colocados na água que nasce o girininho, né? Mas esse tem modos bem mais elaborados. Esse daqui constrói uma panela, tá aqui a panela dele, e daí coloca os ovos dentro da panela, na beira de rio. Então, esse, inclusive, é bem interessante para discutir esse trabalho. Esse daqui, acho que eu mandei para vocês também, não mandei? Foi um trabalho também que saiu esse ano, né, em 2018, discutindo como que os pulsos, né, de inundação nos ambientes, né, de inundação controlam estruturam as comunidades de anfíbio. E esse gráfico resume o trabalho, é bem legal esse gráfico, né? Um NMDS, e entra numa outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que é a importância da gente avaliar a diversidade beta também. Porque geralmente a gente fala sempre na riqueza de espécies, né? E na composição, e a gente fala no número de indivíduos de cada espécie, na abundância. Agora, é super importante a gente ver como que as espécies, como que as comunidades, né, estão mudando, né, de uma área para outra.
por exemplo, aqui você tem esse cinza mais claro, são as áreas de várzea alta, que eles chamaram. Essa outra área aqui são as várzeas baixas. E aqui você tem a área de bancos de macrófita. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram uma área que sofre influência de inundação, né, e consideraram baixa inundação a área mais próxima do rio, a margem mais próxima. Então, sempre que o rio sobe, ele vai inundar essa área. Então, é uma área com inundação frequente. Alta inundação é o local mais distante da margem e que inunda com uma frequência bem menor, só naquelas enchentes maiores, né? Quando o rio sobe muito, e daí vai atingir aquelas áreas. E os bancos de macrófita, que é uma região ali intermediária, com aquela vegetação típica de macrófita, geralmente tem aquelas vegetação flutuante, com uma vegetação diferente, né? Então, o que você tem? Na verdade, diferentes ambientes, né? E o que eles fizeram? Eles compararam a diversidade nesses 3 ambientes. O que a diversidade beta faz, né? Que comparação é essa? É a comparação entre esses ambientes. Tá? A diversidade beta, ela tem 2 componentes. Tá? Ela tem um componente que é o chamado turnover, que vai medir a transição, digamos, a troca de espécies entre... É isso que eu estou falando. Eu não terminei de explicar. Então, a diversidade beta, ela tem 2 componentes, tá? Ela tem o turnover, que é essa troca de espécies ao longo de um gradiente, tá? Então, você tem essa passagem em que você está indo de uma borda para outra, tá? De um ponto para outro, você vai tendo uma substituição de espécies. Tá? Só que você tem um outro componente que é o chamado de aninhamento. O aninhamento é quando você tem um subconjunto dentro de um conjunto maior, quando você tem perda de espécie. Você tem diferentes... na verdade, você tem um conjunto maior de espécies e você tem subconjuntos desse conjunto. Tá? E esse gráfico, ele mostra muito bem isso. Tá? Essa várzea baixa, né, ela está aninhada dentro da várzea alta, vocês percebem isso? Então,
ela mostra bem esse componente de aninhamento dentro da diversidade beta. Só que, além disso, você tem um componente de turnover também, porque você tem uma troca de espécies aqui. Você vai ter uma mudança, principalmente daqui para cá, com essa troca, principalmente para o banco de macrófagos. Não é tão simples assim, tá? Eu estou meio tentando fazer uma coisa meio didática, tá? Na verdade, não é exatamente assim, tá? Mas isso aqui representa bem a ideia do que seria os dois componentes da diversidade beta, tá? Terminando. Não, estou terminando. Dentro da diversidade beta, se a gente quer ver essa troca de espécies, ou se tem uma substituição, ou se tem perda de espécies, uma coisa importante é a gente comparar isso também entre ambientes com alterações antropogênicas. Então, nesse outro trabalho do Bittar, né, e colaboradores, eles avaliam isso comparando matas e matas ciliares, tá, e ambientes deflorestados e plantações. E dá para ver claramente aqui que esses dois ambientes aqui, com maior riqueza e com maior diversidade beta, são os ambientes de mata. Esses outros, aqui é um ambiente desmatado, aqui é plantação e margem do rio. Plantação, desmatado, plantação, margem do rio, e aqui são os ambientes de mata. Aqui é a mesma coisa, só mostrado de outra maneira, tá? E mostrando os agrupamentos, aqui mostrando que isso afeta o quê? A composição de espécies. Então, esses aqui são os ambientes de mata e vão ter espécies diferentes, indicadores de mata, diferentes das espécies que ocorrem associadas aos ambientes antropizados, abertos, que vão ser indicadores de áreas abertas. E isso a gente enxerga claramente com a diversidade beta. E o Bittar, ele também publicou com colaboradores um outro trabalho em 2017, chamando a atenção da importância da escala nesses trabalhos, tá? Que eu só queria chamar a atenção, é o último slide, que numa escala regional, você pode ter diferentes importâncias, né, para as variáveis ambientais e espaciais do que para cada escala local. Esses três gráficos mostram escalas locais. São diferentes localidades aqui, ó. E aqui é uma escala regional, né? E você vê que nas locais, cada local tem uma importância diferente das variáveis ambientais e espaciais. Então, eu acho importantíssimo esse trabalho, porque ele chama atenção para esse tipo de coisa e a gente tem que estar muito ligado nisso, né? Vocês que estão aí elaborando o delineamento,
amostral, vocês têm que pensar nesse tipo de coisa, tá? Quem for trabalhar com diversidade, tem que pensar na escala, no que está pensando em fazer, tá? Então, era isso que eu queria falar. Em cima da hora, é isso? Oh, você fez terrorismo comigo. Bom dia, professora. Parabéns pela palestra. Um conhecimento muito grande, porque eu não sou da área, mas, na verdade, é só uma curiosidade, né, que no ano passado a gente realizou um projeto na Chapada das Mesas, né, na questão de fauna aquática, né, com peixes, para conhecimento e prospecção da diversidade, né, junto com o pessoal da UEMA e UFMA de Balsas. E no momento, né, dessas amostragens ao longo do parque, em diferentes micro-regiões, a gente via muito, né, dessas rãs, não sei se são rãs, são pererecas, com cores bem chamativas, né, e eu vi que na sua apresentação você falou em relação à questão de espécies raras, né, com interesse biotecnológico. E só como curiosidade, né, eu gostaria de saber se tem algum trabalho para aquela região ou até para outras regiões de influência do bioma amazônico em relação a essas espécies. Porque a gente viu em dois momentos, né, rãs assim, com cores bem chamativas, né, branca com vermelho, em outro momento de coleta, no período chuvoso, a gente viu mesmo laranja, só que a gente não sabia, não chegava perto, né, e muitas vezes as espécies fugiam, porque a gente estava fazendo outro tipo de trabalho, e eu achei muito interessante, até perguntei para o ICMBio, que acompanhava a gente, se tinha algum trabalho, né, na região, mas você da área, né, pode explicar melhor. Lá na Chapada das Mesas, teve uma época que eu comecei um levantamento lá com um aluno meu, só que ele tinha uma estação chuvosa para fazer o trabalho e a gente pediu a licença, só que eu cometi o erro na época de pedir a licença para o parque junto com todos os parques. E demorou tanto tempo para sair a licença que quando saiu já tinha passado a estação. Então, esse aluno meu, ele acabou fazendo o trabalho dele fora do parque, porque eu tinha a licença permanente, mas não podia coletar no parque. Então, o trabalho que a gente fez foi fora do parque, né? Dentro não. E daí eu falei, não. E como é muito longe, né? Aí eu não tive mais condição de mandar a gente para lá. Depois disso, teve uma pessoa responsável pelo parque, do próprio setor, que era herpetólogo. E ele fez um levantamento lá. Só que ele ficou um ou 2 anos lá, mas depois. Não é o Paulo, não. Não, o Paulo trabalhava com morcego. Não, eu não lembro o nome dele, eu esqueci. Mas ele foi para Brasília. Ele foi embora para Brasília. Só que ele não publicou esse trabalho. Mas.
professora Gilda. Por que nas ilhas menores os números de anfíbios encontrados foram bem menor que nas ilhas maiores? Isso tem a ver com a disponibilidade de alimentação? Conhece e poderia citar algumas espécies de anuros amazônicos que possuem toxinas com potencial medicinal? Aqui no Pantanal temos o sapo cururu com potencial contra um tipo de câncer. Então, o número de espécies foi menor porque não haviam corpos d'água nessas ilhas, e então poucas espécies, na verdade, provavelmente puderam se manter. Quando eles isolaram essas ilhas por causa da inundação, talvez até tivesse indivíduos lá de várias espécies, mas a espécie não consegue se manter se não tem local apropriado para ela reproduzir. A gente não sabe o que aconteceu, né, exatamente, se a espécie ficou ou não ficou, mas porque foi um número enorme, gigantesco de ilhas que foram deixadas, né? Se não me engano, foram 2.000 ilhas, um número muito grande. Mas, então, eu não acredito que tenham feito o levantamento em todas as ilhas, tá? Agora, de qualquer maneira, mesmo que tenham ficado indivíduos nas ilhas, é o que eu falei, as ilhas, elas são as partes mais altas, né? Que não inundam. E daí, por causa do relevo, são justamente as áreas que não seguram água, onde as espécies que têm desenvolvimento aquático, que precisam pôr ovos na água, e os girinos desenvolvem na água, não tem como se desenvolver. E por isso que tem menos espécies. As espécies terrestres, que foi a que eu mostrei no gráfico lá, no caso era uma adenômera, né? Ela era até bem abundante, porque ela não precisa de poças d'água, ou basta a umidade no folhiço, como na época da chuva, que ela se reproduz. Em relação a espécies que se possa aproveitar a toxina, tem várias espécies, sim. Em Mato Grosso, né, que foi perguntado, Mato Grosso tem várias espécies, não são só as rinelas, não. E essas espécies desses grupos, né, dos dendrobatídeos, e é que agora esses nomes mudaram todos, né? Então de cabeça eu me atrapalho, eu sou muito velha para na minha época era tudo dendrobatídeo, agora eles mudaram. Tem outro nome de família também. Mas esses sapinhos coloridos, né? Eles ocorrem. E tem até outros também que os pesquisadores utilizam para... Tem até leptodáctilos, postulatos, já foi estudado. Tem várias espécies, sim. Agora, eu não trabalho com isso, não é minha área, né? Eu não saberia te falar, mas por exemplo, na UNB tem um centro que trabalha com
veneno de sapo. E se ele der uma procurada lá no... Deve ter um site lá, alguma coisa que provavelmente deve ter uma lista, uma coisa sobre trabalhos que eles fazem. Mas... Bom dia, professora. Na verdade, a pergunta que eu vou fazer já começou a ser respondida pela pergunta aí do Mato Grosso, que era em relação ao uso das toxinas, assim, qual seria a destinação? Aí ele citou a questão medicinal contra o câncer, e qual seria a expectativa que essas toxinas venham a servir, né, a finalidade terapêutica, a expectativa de que possa ser, né, tirado algum princípio ativo para a cura de quais tipos de patologia? Então, tem muita coisa sobre toxina de sapo, tem muito estudo, mas não é minha área. Eu não trabalho com isso, então eu realmente não sou a melhor pessoa para passar essas informações para vocês, não. Agora, tem coisas interessantíssimas assim com o sapo. Podemos dizer que, de acordo com sua pesquisa, os dados gerados, principalmente os indicadores, podem ser utilizados para EIA-RIMA. De que forma a estrutura da vegetação pode ser importante para diferentes regiões biogeográficas de Anuros, porque no estudo de Godinho e Silva 2018 mostra que tem fraca associação. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, como eu falei, pode ser usado sim. Agora, são contextos diferentes. No trabalho de Godinho, esse trabalho ele está abordando zoogeografia, né? A escala de trabalho dele é diferente, deles, né? É diferente. E os trabalhos que a gente está mostrando a importância de vegetação e dessas variáveis locais, na verdade, é justamente uma escala local. E ainda assim, esse último slide que eu mostrei, que é a diversidade beta do trabalho do Bitar, né? Ele mostra que justamente como mesmo em escala local, você pode ter variação, né? Às vezes numa área pode ser que você não encontre influência nenhuma de variável ambiental. Em outra área você vai encontrar uma influência muito forte. Então, isso são coisas que realmente não dá para você, a priori, descartar uma associação ou fazer essa associação direta. O que é importante você saber é que existem muitos trabalhos que mostram a importância dessas variáveis. Agora, essas variáveis vão depender realmente da escala e vão depender da comunidade, né? Então, para alguns ambientes isso vai ser muito relevante e para outros não. Não dá para generalizar, não dá para dizer que em todos os ambientes a vegetação vai ser importante ou tal parâmetro vai ser importante. Isso não dá para dizer. Agora, também não dá para dizer que não vai ser importante. Agora, não confundam a
as escalas de trabalho ou os enfoques de trabalho. Tá? Biogeografia é outra coisa, é outro departamento. Bom dia, professora. James. Bom, a minha dúvida, professora, é com relação, como eu não conheço a sua Lília com relação aos grupos dos anuros, e aí eu queria saber, a senhora destacou aí bem três, os sapos, as rãs, as perenhecas, mas existe em específico algum grupo que eles seriam mais sensíveis dentro desses grupos grandes a possíveis alterações climáticas ou eventos de El Niño, que a gente sabe que na Amazônia o El Niño ele provoca um centro de alta pressão, isso causa escassez de chuvas, né? E aí deixa o ambiente certamente menos úmido, isso poderia afetar sensivelmente esses grandes grupos, ou algum em específico mais do que outros? Então, a gente tem espécies que são mais tolerantes, digamos, a aumento de temperatura, são essas espécies que são mais que ocupam mais os ambientes degradados, que são espécies mais de áreas abertas, né? E tem essas espécies que são de ambientes fechados, de mata, que dependem de umidade, de ambientes sombrios, né? Sombreados. Então, com certeza, essas espécies são mais suscetíveis. Tá? Inclusive, aqui no Maranhão, por exemplo, aqui em São Luís, quando eu cheguei aqui, foi uma das primeiras coisas que eu detectei, né? Foi a perda de espécies de mata aqui nas nossas matas, no Itapiracó. A gente teve perda em relação às espécies de mata que a gente tinha aqui, a gente perdeu 80% das espécies de mata. Então, isso por quê? Pela degradação da mata. Mais ou menos, assim, tem grupos que têm mais, tá? Agora, mesmo, por exemplo, mesmo dentro você pega o grupo dos sapos, né? Geralmente eles são mais tolerantes, mas existem algumas espécies de sapo que são mais de mata também. Então, essas são mais sensíveis. Agora, geralmente eles são mais tolerantes do que outras espécies. Esses coloridinhos, esses dendrobatídeos, eles são geralmente bem sensíveis. Tem aquelas pererequinhas de vidro, que são chamadas, elas são muito sensíveis. Então, tem grupos que são particularmente sensíveis. Bom, agradeço. Não, o problema foi o trânsito, realmente, que pegou a gente. Mas a gente pode tentar agendar no... Depende do pessoal, porque tem tanta gente que não é nem da área, né? Obrigado, professora. Vamos fazer um intervalo agora e a gente volta às 11 horas com a segunda palestra.